Pois é, falando em plano safra e lançado também pelo Banco do Brasil, na semana passada o governo federal lançou o plano safra 21-22, o que, como sempre, a gente sabe que tem grande impacto em toda a cadeia aí do nosso agronegócio. Então, para falar aí mais com profundidade sobre as novidades do plano desse ano, eu converso agora ao vivo com Wilson Vaz de Araújo, diretor de Crédito e Informação da Secretaria de Política Agrícola do MAPA do Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vindo, Wilson. Prazer tê-lo aqui nessa nossa edição. Obrigado, Renata. O prazer é todo meu, em poder falar contigo e com todos os telespectadores aí do seu programa. Pois é, o que a gente quer saber, O plano safra, na avaliação de vocês e pelo que vocês receberam aí dos produtores rurais, contemplou realmente o que vinha sendo pedido, A gente teve sim um incremento aí de 6,3% frente ao plano anterior. Vocês conseguiram aí chegar no montante ideal, adequado, Wilson? Olha, Renata, a avaliação que nós fizemos internamente, e a partir também da repercussão do plano, é de que nós conseguimos, mesmo um ambiente, que todo mundo sabe, de dificuldades fiscais, e pela qual atravessa aí a economia brasileira, eu penso que nós conseguimos um plano safra assim equilibrado entre volume de recursos, taxa de juros, e assim, conseguimos fazer com que todos os segmentos e atividades fossem contemplados dentro do Plano Safra. Não tivemos que sacrificar nenhuma atividade ou nenhum segmento, de maneira que a leitura que nós fazemos é que temos novamente um bom Plano Safra em condições de nos conduzir a uma safra melhor do que esta que está se encerrando agora no dia 30 de junho. Perfeito, claro. Outro ponto, bastante colocado também para os produtores é que tinha que haver realmente, ou aumentaria o volume ou a questão das taxas de juros também ficaria ali um a depender do outro. Então, houve essa questão aí por parte dos produtores que o governo teve que fazer aquele ajuste e acabou aumentando aí as taxas de juros tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande produtor, Então, eu gostaria que você colocasse um pouco, como é que foi feita essa situação para que a nossa audiência compreender. Nós temos uma avaliação, que é a partir de informações do Tesouro Nacional, que para cada um ponto percentual de taxa de juros implica num dispêndio para o Tesouro Nacional da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, aí analisando a necessidade de recursos que se tem, e toda a questão do comportamento das variáveis macroeconômicas, de taxa de juro, inflação, câmbio e, como você bem mencionou, um aumento na taxa de juros era inevitável. E nessa necessidade de aumentar a taxa de juros, a gente preservou, na verdade, as taxas, de certo modo, para todos os produtores, mas mais especialmente para o PRONAF, cuja variação foi da ordem de 10%, saindo de 2,75% ao ano e 3% ao ano, e 4% ao ano, para 3% e 4,5% ao ano, portanto, uma variação de 10%. Para o médio produtor, também a variação foi nessa ordem de 10%, passando para 5,5% para custeio e 6,5% para investimento. E os programas de investimentos prioritários situaram também na ordem aí de 20%. E os grandes produtores e mais a financiamento para armazenagem e até o segmento de cooperativas, nos investimentos, o aumento foi da ordem de 25%. Mas, mesmo assim, se você for analisar em termos de juros reais, ou seja, o quanto que essa taxa de juros está acima da perspectiva de inflação, a leitura que nós fazemos que o juro real ele está bastante razoável, para não dizer bom, em algumas situações até negativo. Então, eu acho, de certo modo, com uma taxa bastante favorável. Agora a questão do volume, A gente sabe que no plano anterior
muitas linhas ali de financiamento acabaram tendo aí os seus recursos escassos, né? Acabaram antes do período. Isso pode vir a acontecer com esse volume disponibilizado ou não, né? Qual que é a leitura que o governo vem fazendo diante aí desse potencial de desenvolvimento do agro brasileiro? Olha, se a gente não dá para afirmar, entendeu, que não corre o risco de lá, mas a parte final do Plano Safra, algum programa não venha a ter esgotamento de recursos, tá? Não dá para afirmar, porque nós, nesse ano que passou, todos nós, não foi só o governo, não foi o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, mas todos, inclusive agentes financeiros e os próprios, né, produtores, suas lideranças, ficaram surpreendidos com a demanda que houve, sobretudo em termos de investimentos, né, com a dificuldade da pandemia, incertezas, né, algumas incertezas, mesmo assim, os investimentos foram muito fortes. E não há sinais de que haverá retração desse investimento, mesmo com esse ligeiro aumento que nós tivemos na taxa de juros. Então, nós, assim, foi realizado um aumento de recursos no Pronaf da ordem de 19%, 29% para as operações de investimento. Todos os programas de nossos investimentos sofreram aumento no volume de recursos, em média de 30%, mas os recursos, né, naquelas prioridades para a sustentabilidade da agricultura, consubstanciado aí no programa ABC, embora nós temos outros programas também que estão recheados de possibilidades de financiar práticas sustentáveis, né? Então, esse ABC veio com um aumento de 101% no volume de recursos em relação ao ano passado. E a construção de armazéns, que foi uma demanda muito forte, todas as demandas vêm dos produtores rurais, e eles foram muito enfáticos na demanda, né, para recursos para financiar a estrutura de armazenagem. Então, aí também aumentamos em 84% o volume da safra passada. E eu te digo assim, em nenhum momento nesses anos aí que passaram, você teve uma demanda no nível dos recursos que estão sendo alocados agora. Sempre foram bem inferior a esse volume. Então, a gente entende que deveremos ter um atendimento satisfatório, não descartamos a possibilidade de algum programa se esgotar, né, um pouco mais cedo, mas sempre temos a possibilidade de fazer remanejamentos, eventualmente, de um programa que não teve o mesmo desempenho. Tá? Então, a gente está, de certo modo, começando hoje o Plano Safra, e a gente está bastante confortável para caminharmos aí para mais um recorde de produção, entendeu? Se São Pedro nos ajudar, as condições climáticas, tá? Tecnologia não irá faltar, e os recursos para fazer a safra também não. Também temos um avanço dos recursos livres, né, aí dando suporte para os grandes produtores, sobretudo nas suas operações de custeio. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar com um certo conforto. Tá? Hoje, nós estamos anunciando o fechamento dos recursos da safra, que encerrou ontem. Tá? Então, nos recursos naturais, alcançamos 249 bilhões e 500 bilhões. Tá? Se considerarmos aí a CPR também, chega-se a 270 bilhões de reais. De maneira que eu acho que o ano que vem não vai ser diferente também. Tá? Muito bom, Wilson. Bom, lembrando então, muito bem colocado, né? Hoje, então, começa essa disponibilidade aí dos recursos do Plano Safra 21-22, sempre no primeiro dia, né, de julho, encerrando ali no último dia de junho do próximo ano. E falando, claro, sobre uma questão muito importante, que é o olhar, né, para a sustentabilidade. Isso, inclusive, a gente conversou em algumas edições aqui do nosso Agro em Foco TV Digital, inclusive com o Bruno Luque, da CNA, outros representantes importantes também, que é um olhar bastante atento, né, do mapa também nesse sentido, de trazer mais volume de recursos para esses programas, planos direcionados, como, por exemplo, o programa ABC, que teve aí um incremento de mais de 100% frente à safra anterior. Esse era um dos grandes propósitos da ministra Tereza Cristina? Com certeza, tá? Desde que ela assumiu, ela colocou como prioridade o atendimento ao pequeno produtor, a questão das práticas sustentáveis na agricultura, tá? E investimentos e outros investimentos que, eventualmente, o sistema financeiro não alcança satisfatoriamente, né, a taxas livres. E essas prioridades, elas vêm se confirmando, né? Ficou muito claro nesse Plano Safra, foi sim bastante, né, discutido, empenho para que isso acontecesse, e a gente viu agora a reportagem que passou anteriormente aí da Fazenda Santana,
que é um exemplo, né, mais bonito e mais adequado para esse momento que nós estamos conversando, e várias, né, situações como essa estão se replicando no país. Então, eu acho que além do esforço que você dá, né, pelo crédito oficial, talvez o mais relevante é o efeito multiplicador que a adoção dessas tecnologias gera na região onde ela está presente. Então, eu acho que isso é muito relevante e isso é uma coisa sem volta e nós estamos todos empenhados, né, em fazer com que isso aconteça, né, seja muito mais disseminado. Tá? Perfeito. Para a gente já caminhando para o final aqui, qual que é a mensagem, então, que fica para esse primeiro, né, de julho, para esse primeiro dia de disponibilização aí dos recursos do novo Plano Safra 21-22? Qual é a mensagem principal aqui para a nossa audiência, para os nossos produtores? A mensagem é que a gente vem de um ano, né, com bons resultados, tanto de produção física como de resultados financeiros, tá? E que os produtores, né, estejam motivados para fazer mais um ciclo, né, de produção. Hoje, se não saiu ainda, eu não sei nessa última hora, até poderia sair as portarias de equalização, né, do Ministério da Economia sobre esse Plano Safra, que poderia sair numa edição extraordinária do Diário Oficial hoje ainda, mas com certeza, se não saiu, amanhã com certeza está saindo, de maneira que todos os agentes financeiros já estão em condições de acolher propostas, né, seja de custeio ou de investimento, para as suas atividades. De maneira que o que a gente deseja, né, é que caminhemos juntos, tá, no mesmo objetivo de alcançarmos uma boa safra, um bom resultado, né, garantir aí uma boa renda no campo, nas cidades, no interior, na região, enfim, no país tudo, e mesa farta, né, aos nossos consumidores. E também uma geração de divisas, né, que o agronegócio proporciona muito bem, que dê certo conforto para a economia brasileira e para os cidadãos brasileiros. Então, a mensagem é de otimismo e a ministra Tereza Cristina tem sido muito enfática e ela transmite isso quando ela se pronuncia. Tá? Então, essa é a leitura de todos nós aqui do Ministério da Agricultura e assim caminharemos. Obrigada, Wilson, por estar aqui com a gente, então, mais uma vez, na nossa edição do Agro em Foco TV Digital, no dia aí, claro, que é disponibilizado, então, todo o volume, né, o recurso, então, para o Plano Safra 21-22. Uma ótima noite, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, uma ótima noite a todos também. Parabéns para você, Renata, pela condução do programa tão bem conduzido como você tem feito. Obrigada.